ataque. Ele é um Se tivesse técnico Jorge Jesus e São Paulo hoje pro seu time, você escolheria quem? Eu contrataria o São Paulo. Nossa, eu contrataria o Jorge Jesus e ainda pagaria o dobro. O São Paulo. E que você? Ele é o cara que pensa no ataque o tempo inteiro, embora corra riscos na defesa. Ele fez o Santos jogar de uma maneira muito... Por exemplo, a gente está falando em revolução. O Santos jogava no 2-3-5, que eu nunca vi o Flamengo jogar, entendeu? Era uma coisa completamente diferente. Ele pensava o futebol mais do que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele tem a vantagem de ter um timaço e ser muito bom. Ele é muito competente, não tem a menor dúvida disso. Mas eu acho que em termos de pensar o futebol, de inventar maneiras de se jogar, para mim o São Paulo supera o Jorge Jesus. Mas aí às vezes ele comete erros. Não, porque ele inventa demais. Lateral esquerdo. O São Paulo, o Sormani de São Paulo e Jesus escolhe o São Paulo. Eu escolho o Jorge Jesus de olhos fechados. Flavinho, você escolhe quem? São Paulo. Eu acho que dentro do... Pode justificar o voto? Não, eu acho que dentro do que tinham em mãos os Jorge Jesus e o São Paulo, o trabalho do São Paulo, para mim, é mais impressionante do que o Jorge Jesus. E nas duas vezes, é ruim, gente. E nas duas vezes que eles se enfrentaram, o São Paulo, para mim, foi superior ao Jorge Jesus. Mas ganhou 4-0 na Vila e aqui ganhou de 4-0 na Vila. O Flamengo já era campeão. Se o jogo é às 7, é porque o jogo é às 7. Se o jogo é às 10, é porque é às 10. Se chove, é porque chove. Porque não sei o que lá. Gente, o Klopp, depois do jogo contra o Flamengo, falou o seguinte: eu estudei o jogo do Flamengo. Eu não conhecia. E a partida contra o Santos foi fundamental pra mim, pra eu ganhar esse jogo. Ele falou... Por isso que quase perdeu. Sim, ele falou... O jogo perdeu o jogo? Não. Perdeu, ganhou? Tô dando você. Tô falando que nem você. Ele perdeu? Ele perdeu? Então quem foi campeão? Eu vou usar a tua frase. É preciso contextualizar. Quem foi o campeão? O jogo que valia no Maracanã, quem ganhou? Flamengo. Não foi fácil, foi 1-0. Foi 1-0. Sim, mas ganhou. Mas quem ganhou? Ué, na Vila foi quanto? Ganhou só de 1-0. Na Vila foi quanto? Quem ganhou? Na Vila foi quanto? Os caras estão de... Se o jogo é às 7, é porque é às 7. Se é às 8, porque é às 8. Peraí. Se é às 9, porque é às 9. Se chove, porque chove. Espera um pouquinho. Vale o que você acha, o resultado não vale, então? Peraí. Pelo amor de Deus. Então vou usar a sua frase. Tomou de 4 de logo, amigão. Tomou de 4 no lombo. Viajou com 4 lá pra... Realmente, os caras foram chorando no avião. Pro Dubai? Os caras foram chorando. Tomaram de 4 no Dubai, né? Catar. Tomaram 4 no lombo. Foram com 4 nas costas, Vamos contextualizar. Tá bom. Aquele jogo não valia nada. Não valia, não. Flamengo já era campeão. Não tem lá. Não tem lá. Tá marcado lá. Quem foi campeão? Então chupa. O Flamengo, tá marcado lá. Valia alguma coisa? 4, Flamengo 0. Não, peraí. Que é isso, Esse jogo valia alguma coisa? Gente, deixa ele responder. Valia? Na minha impressão, o Flamengo fraquejou contra o Santos. Obrigado. É a opinião dele. Você tem que respeitar o pessoas. Imagina, gente. O último jogo. Na minha visão, o Flamengo fraquejou. Aquele jogo valia? Fraquejou. Aquele jogo valeu os mesmos 3 pontos do... Vocês estão loucos, velho. O Flamengo fraquejou. Mano, aquele jogo valia alguma coisa? Eu acho que o Flamengo já jogou com a cabeça longe. Lógico, tava não tinha mais o que perder no Campeonato Brasileiro. Não, tá vindo pro Mundial. Se o Flamengo tivesse ganhado, a gente ia ficar falando, tá vendo? O Flamengo leva a sério todos os jogos. Eu não acho que o Flamengo não levou a sério aquele jogo. O Flamengo, ao contrário, eu acho que falar isso, inclusive, é diminuir o tamanho do próprio Flamengo e o trabalho do Jorge Jesus. Não é característica desse treinador e desse elenco do Flamengo de não levar a sério algum jogo. Levaram todos os jogos a sério. Gente, o Flamengo joga com o Santos no passado, 10 jogos, o Flamengo a sério ganhava 9. Inclusive depois do título. Jogou 2 e os 2 o São Paulo foi melhor que o Jorge Jesus. E eu achei que o Flamengo, o Santos fez talvez. Compara os dois elencos. Não. O Santos quando jogou... mas quando é 7 horas, quando é 8, o Santos quando jogou no Rio contra o Flamengo, perdeu. O Santos tirou o volume de jogo do Flamengo. E foi 1-0. Foi 1-0 no sufoco. Mas foi. No segundo turno. Quando os times estavam bem, os dois estavam bem, o Santos enfiou 4. Vocês lembram o Corinthians? O Corinthians quando foi disputar o Mundial? Mas o Corinthians quando foi disputar o Mundial? Que isso? Você valia alguma coisa aquele jogo? Mas se estava dizendo o Corinthians quando ele foi disputar o Mundial.
Mas tem que rir. Vocês estão loucos. Lógico Tem que vocês rir, estão não. loucos. Eu pego o jogo. Exatamente. O Flamengo sempre respeitou o Flamengo. Não, você tá Eu só tô rindo. Você não respeita Por que o jogo que valia no Maracanã na sua opinião. Lógico, é a minha. Na sua opinião. Eu vou dar a minha aqui agora. Qual E jogo gostaria valia? que você respeitasse. Eu tô respeitando, eu tô rindo. Ele tá dizendo, tá respeitando pelos Não, outros? você tá debochando. Aí, tá debochando. eu quero seja humilde, que nem o Humilde com personalidade. E admita que você Com tá personalidade. Gente, o último jogo do campeonato. Olha, só um minuto. Claro, aí o falta ele Flamengo, você responder. vai falar. Flamengo campeão brasileiro com recordes. Aí parou, recordes. Aí vai lá. O último jogo, que já não valia absolutamente nada. 0. O Flamengo não estava nem aí. Valia. Tomou um chocolate? Tomou. Um jogo que não valia nada. O jogo que valia entre Flamengo e Santos, e eu concordo que foi um jogo difícil no Maracanã, eu estava lá, foi um jogo dificílimo. O Gabigol fez um golaço, acabou. Mas eu concordo com você. Quem foi campeão foi o Flamengo. Que na história, esses 4x0 não valem nada. O Jorge Jesus, ele é um obcecado por recortes. Então, por mais que você pense que não valia nada em termos de conquista, aquele último jogo, valia em termos de recorde e principalmente de foco na preparação para a viagem. Porque Flamengo e Palmeiras também não valia nada. E o Flamengo entrou em campo e arrebentou com o Palmeiras no Allianz Parque. Assim como o último jogo, o Flamengo também poderia perder, poderia ganhar, não valia nada. E ele entrou e perdeu para um Santos que, na minha visão, aí diferente do que pensa o Ormani, eu sempre achei esse elenco do Santos enxuto, porém bom, na medida do possível, na escalação do Sampaoli. Vitor Ferraz, muito bom lateral. A zaga, muito boa, tanto é que o zagueiro do Santos está no Flamengo. O Jorge, lateral esquerdo, excelente. O Pituca, excelente volante. Carlos Sanches, excelente meia. O Soteldo, já no fim do ano, era uma grata revelação jogando o fino da bola. O Sacha jogando muita bola, ou seja, não era um time porcaria. E bem treinado por um técnico muito bom. Muito bom. Então, valeu o jogo. O Santos, com um time que foi muito bem escalado e treinado, ganhou o jogo. Para mim, ao longo da temporada, quem fez o Santos perder desempenho em alguns jogos com escalações equivocadas foi o Sampaoli, que poderia ter sido mais simples ou mais objetivo em alguns momentos, menos inventivo e ter feito o Santos continuado um padrão que estava dando certo. Ele inventou além do necessário. Futebol também não precisa ir além do necessário. Você pode fazer o básico e dentro do básico ser criativo, como é o Flamengo do Jorge Jesus. Então acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. Nem muito ao céu, nem o Flamengo esse supra-sumo do futebol. Se você tivesse escolhido Jesus ou Sampaoli? Eu hoje escolheria o Jorge Jesus. Mas o Sampaoli não é esse cara que está numa disparidade em relação a ele. Porque o que ele fez ele não foi um milagreiro com o time do Santos. Ele pegou um time bom, que não era volumoso, que talvez não tinha tanto requinte como outros, e ganhou. O time virou bom depois. Não. Quando o São Paulo pegou... O mesmo elenco do Santos que ele pegou em janeiro, que muita gente às vezes faz vista grossa com o Santos, e eu concordo aí com o Sormani, tem muita gente que olha o Santos de lado e completamente errado. O Santos é o Santos. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Se a gente tivesse tido mais carinho para analisar o Santos em janeiro, a gente já em janeiro veria em mãos uma boa escalação. Tá 2-2. Uma boa escalação. O Pascoal, entre Jesus e São Paulo, você escolher aqui hoje? Eu acho que tem que ser o treinador tem que ter um pacote completo. Eu fui com o Jorge Jesus. 3-2. E você, mano? Só para contextualizar, só para dar uma pitada com relação à última discussão, já vou votar também. O Corinthians, quando ele ganha a Libertadores, ele vai para o Mundial depois do final do ano. A última partida que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro foi uma partida contra o São Paulo. Inclusive, ele perde de virada por 3-1. E olha só a escalação do São Paulo. Era Denis, Lucas Farias, João Felipe, Edson Silva e Henrique Miranda. Casemiro, Douglas e Maicon. Paulo Henrique Ganso, Cícero e William José. Esse time ganhou do Corinthians, foi campeão do mundo. O William José, então, mas é que tá, o Corinthians quando ele vai realmente para o Campeonato Mundial, essa última partida aí, o Corinthians ele jogou com força máxima também. Ele tinha o pé da vida esse dia. Ele tinha o time completo em campo e acabou perdendo para o São Paulo. Então, é só para contextualizar que muitas vezes o jogador acaba entrando em campo, mesmo com a equipe titular, mas acaba não doando tudo que pode, porque tem uma outra competição na qual o Jorge Jesus, inclusive, queria muito título, que era o Mundial. É que o Tite pegou esse jogo como exemplo. Independente de qualquer coisa, as marcas do Campeonato Brasileiro, o Jorge Jesus ele já tinha quebrado. Por mais que
que ele pudesse ter ido ainda um pouco além, mas ele já ultrapassou com uma margem de segurança que talvez nenhum outro time consiga ultrapassar o Flamengo num período tão curto. Então, meu voto é do Jorge Jesus. Então ganhou o Jorge Jesus.